Paz e bem, amados, então eu venho aqui trazer uma introdução, né, à fé, e por conta da demanda que eu estou vendo, né? Estou vendo que tem chegado pessoas novas, pessoas que ainda não são batizadas ou pessoas que ainda não tiveram um contato muito grande com a fé, com a igreja, com a catequese. Então eu vou tentar trazer aqui um compêndio das principais bases, né, dos principais fundamentos da nossa fé, né? Então eu não quero me alongar aqui, eu quero que seja algo breve e algo objetivo. Então a gente começa, não é pelo sinal da cruz. O sinal da cruz, né, é óbvio, por conta da cruz de nosso Senhor, ele nos redimiu através da cruz, ele pagou pelo preço dos nossos pecados, pela nossa salvação. Então é um símbolo que já desde os primeiros cristãos já é feito e é um símbolo que nos une em Cristo, né? A nossa união é em Cristo por meio do Espírito Santo. E também tem um sentido a mais, né? Esse, além deste, né, que eu já falei. Tem um sentido, a gente começa com o nome do Pai, porque é o ponto mais elevado da cabeça, né? Deus está nos céus, né? Como Jesus vai nos ensinar, né? Então, o céu é o que está no alto, né? E a cabeça é o ponto mais alto do corpo. Então, o Pai, a cabeça. O Filho, a gente faz esse movimento de descida porque Deus, ele está nos céus e ele desce, ele se encarna no ventre da Virgem Maria para nos salvar. Então, Deus faz esse movimento na vertical. Mas essa salvação, ela é total. Ele veio nos salvar na plenitude do ser humano. Então, e essa salvação também se dá pelo Espírito Santo. Então, e que vem para a plenitude, né, do nosso ser, da nossa salvação. Então, é a salvação de Deus, que é Pai, que é Filho, que é Espírito Santo. Mas perceba que cada um tem uma atribuição diferente, não só na nossa salvação, mas também nós conseguimos perceber essas atribuições, né? Então, o Pai, ele é eterno, todos eles, né? Mas Deus é eterno, ou seja, ele nunca começou e não pode terminar, portanto. Então, Deus é eterno, ele gera o Filho em si, a partir do seu autoconhecimento. Então, o Filho, ele é gerado no Pai e o Espírito procede de um e de outro. O Espírito Santo é o Espírito do Pai e o Espírito do Filho, que se amam tanto e esse amor é tão forte, tão recíproco, que esse amor se dá no Espírito Santo. E também o amor, né? Deus é amor, então os três são amor, né? Mas são atribuições diferentes para que nós conseguimos distingui-los, né? Certo? Então, vamos lá, os fundamentos da fé. Então, é claro, com isso eu já expliquei a Trindade, e Deus ele vai vir a nosso meio, ele vai se manifestar na pessoa de Jesus Cristo, né? Então, Jesus, nosso Senhor, ele é o nosso Redentor, mas é nele, ele é o foco, ele é o centro, porque Deus não só nos redimiu, nos salvou por meio dele, mas também ele ele veio em nosso encontro através dele, não é? Cristo assumiu a nossa humanidade, viveu numa família para se fazer próximo a nós, não é? Deus fez isso através, né, de Jesus Cristo. Então Jesus Cristo, é óbvio, é fundamental para nós, ele é nosso Senhor, ele é o dono das nossas vidas, ele é nosso amigo, ele é nosso tudo, não é? Então a igreja é o corpo de Cristo. Jesus, no Evangelho de São João, no capítulo 15, quem quiser pode dar uma olhada, ele diz: eu sou a videira, vós sois os ramos. Ou seja, ele traz uma certa comunhão entre aqueles que o seguem e ele mesmo. Então, isso nos traz o conceito, né, de corpo de Cristo como igreja. São Paulo também vai fazer um paralelo a isso, quando ele diz que Cristo é a cabeça e nós somos o corpo. Então, a igreja é o corpo de Cristo, é a continuação de Cristo na história. Cristo, ele age através daqueles que o seguem, ele age através, né, dos santos, dos seus ministros, não é? Os padres, né, o nosso sumo pontífice, não é? O Papa, o líder dos apóstolos, dos bispos. Então, ele age, né? Então, essa igreja, ela foi fundada, nós vemos também no Evangelho de São Mateus, capítulo 16, versículo 18, a fundação ali da igreja. A igreja cristã, ela tem data de fundação, ela teve um lugar, aconteceu aquilo, né? Objetivamente, nós conseguimos ver pelos evangelhos. É claro, se você não crê nos evangelhos, aí tem um problema muito grande. Mas a igreja de Cristo, ela foi fundada, né? Ela foi fundada ali pelo próprio Cristo através de Pedro, né?
Então, é isso, né? É o corpo de Cristo. E a igreja, ela é fundada, ela é conduzida, pelo menos assim nós cremos, pelo Espírito Santo. Essa é a fé que a igreja nos ensina. A igreja, ela é conduzida pelo Espírito Santo através dos seus diligentes. Então, a Sagrada Escritura e a tradição já tem algum vídeo falando sobre isso, mas a Sagrada Escrituras, né, é a palavra de Deus, mas nós católicos não cremos que a palavra de Deus é um livro. Nós cremos que a palavra de Deus é uma pessoa. Essa pessoa se fez carne e morreu numa cruz pelos nossos pecados. E edificou uma igreja, e essa igreja, por sua vez, né, eles dirigiram alguns textos para as comunidades da época. Esses textos foram guardados, protegidos pelos apóstolos e pelos seus sucessores, e depois de alguns séculos, esses textos foram compilados e então chamados o que nós temos hoje de Novo Testamento. Então, a Sagrada Escritura, ela é palavra de Deus, nós cremos, a igreja tem um documento, salvo engano, São Pio X, tem um papa que ele faz um documento, salvo engano de São Pio X, eu não me recordo agora o nome, mas a gente tem um documento que fala que todo católico deve crer piamente nas Sagradas Escrituras. Então, nós cremos que é a palavra de Deus e nós podemos nos relacionar com o Senhor conhecendo-o através das Sagradas Escrituras, tá certo? Então, e as Sagradas Escrituras também é uma fonte de revelação divina, como a Sagrada Tradição também. Esses são os pilares da nossa fé, basicamente, né? Da nossa teologia, por assim dizer. Que é a Sagrada Tradição, o Sagrado Magistério e a Sagrada Escritura. Sagrada tradição vem do latim traditio, ou seja, passar adiante, transmitir, né? Então Jesus, ele não mandou que escrevessem nada. Ele ensinava falando, uma tradição oral. Depois os apóstolos, eles ensinaram, né? Eles fizeram a mesma coisa, eles tiveram seus discípulos, né? E assim por diante. Conforme foi tendo a necessidade de se criar um texto, eles fizeram assim para transmitir às pessoas, né? E esses textos foram compilados depois, né, pela igreja, ou seja, o magistério, o Sagrado Magistério, que é quem recebe a autoridade, o dom para conseguir fazer esse discernimento do que é e o que não é a palavra de Deus, né? Então, a Sagrado Magistério é isso, né? São um grupo de apóstolos, um grupo de bispos que recebem um dom, né, uma autoridade para discernir o que é e o que não é, certo? E, por fim, a Sagrada Escritura, não é? Então esse é o nosso pilar. Através disso nós conseguimos ter uma sã doutrina, não é? Nós conseguimos, enfim, esse é o pilar da nossa fé, da nossa igreja. E a vida eterna, né? O céu, ou pelo que nós chamamos, né, os novíssimos, céu, inferno e purgatório. Né? Jesus, ele veio nos trazer a boa nova do céu, né? Evangelho significa isso, boa nova. Qual é essa boa nova? É que nós temos a graça de nos redimir dos nossos pecados, nos arrepender, né? Uma das primeiras frases ali no Evangelho, salvo engano, de São Mateus, da pregação de Jesus é fazer penitência, o reino dos céus está próximo. Ou seja, esse fazer penitência não tem a ver só, né, claro, com a mortificação da carne, mas também com o arrependimento profundo dos seus pecados. A penitência é uma consequência do seu arrependimento. Então você se arrepende dos seus pecados, faz penitência, e nós aguardamos, né? Nós esperamos, né? Também nós temos as virtudes teologais. Fé, esperança e caridade, já tem coisa sobre ela que vocês podem ter aí no canal, tá certo? Então, eu vou tentar fazer uma playlist e deixar isso hierarquizado. Então, a vida eterna, né? O céu é a melhor coisa que nós temos. O céu, ele é um estado glorioso, mas também é um lugar, porque o corpo de Cristo, ele subiu aos céus, né, com um corpo físico. E um corpo físico não pode ser um corpo físico senão em um lugar. E nós cremos que, né, como nós dizemos, professamos no nosso credo, Deus, o Cristo está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Então, se ele está sentado, só pode ser em um lugar, né? Então, ele é as duas coisas. Ele é um estado glorioso, porque o céu, ele é a presença de Deus. Ele não só contém, mas ele é a própria presença. Porque, né, claro, Deus está, né, nos céus. Então, ele é um estado glorioso, claro, mas ele também é um lugar. Beleza. Então, o purgatório, ele é um lugar onde você paga pela sua pena temporal. Você tem
quando nós pecamos, nós estamos sujeitos a dois tipos, né, de penas, por assim dizer. Não é essa palavra, mas eu só encontrei isso agora. Então, nós temos a culpa e nós temos a pena temporal, né? Então, a culpa é uma coisa que nós ofendemos a Deus. Então, nós temos culpa disso. Agora, ele nos deu, né, através dos apóstolos, a graça do absolvimento dessa culpa, né? Então, o padre vai lá, se nós nos confessarmos devidamente, ele absolve os nossos pecados, nós não temos mais a culpa desses pecados, então nós não seremos mais condenados por eles. Mas nós temos que nos redimir de uma pena temporal. Ou seja, pensa em uma criança que está jogando bola e quebra a janela do vizinho. Então, ele vai lá, chega no pai dele e fala assim: olha, pai, eu quebrei a janela do vizinho, a gente estava jogando bola ali e, né, acabei quebrando. Ele fala assim: não, tudo bem, você vai lá e você vai pedir desculpa. Eu vou com você e tal. E aí eles vão, pedem desculpa. O menino já tem essa humilhação, né? De, poxa, né? O cara já tá ali, né? Bravo e tal. E aí o menino vai lá, pede desculpa, já se humilhou. E ali ele pediu desculpa, o cara perdoou. Tudo certo. Mas e aí? Tem alguma coisa para fazer. Alguém tem que consertar. Não pode ficar. Tem que ser feito alguma coisa. Então o pai ele vai lá e paga o conserto da janela. Mas a criança ela vai ter que estudar, sei lá, 1 hora a mais, 2 horas a mais por semana e ajudar mais na louça e mais, sei lá, fazer alguma coisa, entendeu? A criança não tem como ter dinheiro, ela não tem capacidade, né? Ela não, tá bom, capacidade até tem, mas enfim, né? Digamos que a gente está num mundo onde as crianças não trabalham. E as crianças não se preocupam com dinheiro, enfim. Então a criança não tem como ela pagar, mas o pai impõe alguma coisa na qual ela pode fazer, né? É a mesma coisa, nós não podemos pagar pelo nosso pecado, é impossível. Então Deus ele paga com o sangue, com o sacrifício, com a paixão dolorosa de nosso Senhor. E agora nós temos que fazer alguma coisa, nós precisamos nos redimir dentro daquilo que a nossa humanidade nos permite. Então, né, isso são as penitências, são as obras de misericórdia, obras de caridade, enfim, não quero me alongar, já me alonguei, mas tudo bem. Nós temos depois, né, elemental, fundamental também, são os 7 sacramentos. Sendo eles o batismo, que é a porta de entrada para a vida cristã. No batismo, nós deixamos de ser criaturas e passamos a ser filhos, ou seja, nós entramos no corpo místico de Cristo, que é a igreja. No Cristo que nos redimiu, nós passamos a ser filhos nele, não é? É só através dele que nós temos a chance de entrar no céu. Então, enfim, né? Então é o batismo, porta de entrada, e é apagado todos os seus pecados e você, enfim, você passa a ser membro da igreja, tá certo? E você é infundido na tua alma a Santíssima Trindade e também as virtudes teologais, fé, esperança e caridade, que é fundamental para a nossa salvação. Depois vem a confirmação do batismo, que é a crisma. Então, na crisma, você recebe os dons do Espírito Santo e o próprio Espírito Santo para testemunhar a sua fé. Então, a crisma, basicamente, ela vai te capacitar para você viver a sua missão como cristão, como aquele que segue o exemplo de Cristo e aqueles que o seguiram. A Eucaristia é o sacramento por excelência. Sacramento significa sinal de salvação. E a Eucaristia, ela é o corpo, sangue, alma e divindade de Jesus Cristo em forma de um pão. É um mistério, tem gosto de pão, aparência de pão, mas é o próprio corpo de Cristo. O nome disso é doutrina da transubstanciação. É uma substância que muda, deixa de ser substância de pão e passa a ser substância divina do corpo e sangue, alma e divindade do nosso Senhor Jesus Cristo. Tá certo? Então nós temos em 2 espécies, a espécie da hóstia, né, o pão, e a espécie do vinho. Na missa, normalmente, aqui no Brasil pelo menos, nós não temos o costume de tomar o vinho. O padre bebe o vinho no lugar dos fiéis e os fiéis apenas comungam do pão. E já está válido, já está ok. E depois é a reconciliação ou confissão ou penitência. Já teve esses nomes aí ao longo, né, de alguns séculos. Então a penitência, a confissão é a absolvição dos seus pecados. Você precisa confessá-los, né, sem omissão, se arrepender profundamente deles e ter a reta intenção de não mais querer cometê-los. E aí sim você tem a absolvição
lembrando que tem aquela outra parte, né, que a gente tem que cumprir. Então, normalmente o padre ele pede, ou deveria pedir, ele pede que você faça alguma coisa, não é? Então, às vezes ajudar um mendigo, fazer alguma coisa para uma criança carente, fazer algum tipo de jejum, leitura das Sagradas Escrituras, tem muitas coisas. Hoje em dia, normalmente, a maioria dos padres passam coisas muito simples, tipo, olha, vai lá e reza um pouquinho diante de Jesus, na Capela do Santíssimo, olha, lê um capítulo da Bíblia. São coisas muito leves, a gente não está mortificando a nossa carne, né? Então você pode sim fazer algo que você acha que vai ser mais sofrido para você, né? Então se você passa, sei lá, mais de 2 horas, ou se você passa muito tempo em redes sociais, em telas, corta isso. Você vai fazer um bem danado para você e você vai sentir. Ah, eu gosto de comer tal coisa. Não come. Come uma coisa que você não goste, né? Então, enfim, são meios que a gente tem para nos mortificarmos, né? Nós precisamos disso. Muitos santos fizeram penitências austeras, pesadíssimas, né? A gente não precisa chegar lá, né? Claro que seria interessante, mas a gente pode começar no começo, nível zero, nível iniciante. Os outros são a unção dos enfermos, que são para aqueles que vão correr algum risco de vida muito grave, né? Então, antes de fazer uma cirurgia, quando você está doente, se você estiver em coma, enfim, você vai fazer uma viagem que pode ser muito perigosa. Se você tem uma certa idade, você pode receber também uma certa frequência, né? Então, mais ou menos ali por volta dos 80 anos, não é? Tem alguns lugares que eles já fazem, né, essa distribuição do sacramento para quem precisa, para quem, né, tem interesse. Então, a unção dos enfermos, ela serve também como fortalecimento espiritual, e, se Deus quiser, né, também físico e aos enfermos. O próximo sacramento são os últimos dois de estado de vida, a ordem e o matrimônio. Ordem se refere aos sacerdotes. Vamos lá. São três estágios, não é, do sacramento da ordem. Então, o primeiro é o diaconato, o presbiterato e o episcopal. O diaconato são para diáconos. Você pode ser um diácono permanente ou um diácono, não sei como fala, mas antes de você ser padre, você precisa receber o sacramento, o primeiro estágio, né, que é o diaconato. E depois você recebe, para quem for ser padre, o sacramento da ordem no estágio do presbítero. Então aqui são os padres, e para quem for ser bispo, independente se for ser cardeal, papa, é o bispo. O episcopal, não é? Então são esses três estágios, sacramentos da ordem. O sacramento do matrimônio era para exclusivamente um homem e uma mulher que querem se santificar através da via da família. E então é uma união sagrada, né? Como vai dizer São Paulo, né? Grande esse mistério, esse sacramento. Então, a união sagrada entre o homem e a mulher é reflexo do amor de Cristo pela Igreja, e também, em algumas leituras e interpretações, pode ser também um reflexo da própria Trindade. Nós iremos ver cada um desses pontos, na verdade, que eu estou citando aqui, eu irei abordar com mais profundidade aqui no canal. Vou colocar um vídeo para cada um desses temas, e para a gente abordar com mais calma e com mais profundidade. Então, os símbolos cristãos e a importância. Então, eu já citei a cruz, né? O peixe, em muitos lugares se tem, né? Eu não vou saber pronunciar o nome disso aqui, é em grego, mas é o símbolo usado pelos primeiros cristãos para representar Jesus, e ele também multiplicou, né, os peixes, e teve também a questão da barca, né? Então tem todo esse símbolo, né? O cordeiro, porque né, é um animal tradicional para os judeus, né? Eles têm essa proximidade com o cordeiro, né? E o cordeiro, ele é manso. E também, né, a questão dos pastores, né, e tal. Então, né, Jesus, ele tem esse símbolo, né, do cordeiro, o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Essa questão também do bode expiatório, né, que tinha antigamente, tem mais ou menos esse sentido. O pão e vinho, que representa a Eucaristia. A água, sobretudo na Sagrada Escritura, se representam a purificação, né? E também no batismo, né? Porque ali no batismo você está sendo purificado da mancha original e dos pecados que se tiver cometido, né?
aqueles que cometeram. Então você está sendo purificado ali. Então a água tem esse símbolo da pureza. O óleo é a unção, ele simboliza o Espírito Santo, e a luz é o círio pascal, né? Que representa o Cristo, né? A luz do mundo, como vai dizer as Escrituras. Certo? Então, esse é o nosso resumo aqui. Eu já me alonguei mais do que eu planejei, que aliás eu não planejei, mas mais do que eu gostaria. Enfim, então é isso. Fica aqui. Eu vou deixar aqui para vocês quiserem perguntar, podem perguntar nos comentários e deixe sugestões dos próximos vídeos. Eu vou ficando por aqui, né? Como eu disse, são muitas turmas e eu não sei se eu vou dar conta, para ser sincero. Mas qualquer coisa eu vejo lá na paróquia alguém para me ajudar e a gente vai seguindo por aqui no canal, né? Eu vou tentar aí periodicamente trazer conteúdo, né? Sempre com profundidade e, né, enfim, tentar trazer alguma coisa diferenciada e de valor para vocês. Tá certo? Então eu vou ficando por aqui. Muito obrigado. Fiquem com Deus. Salve Maria.